Enquanto você abre a sua Bíblia no Salmo de número 128, eu queria passar algumas informações importantes. No próximo domingo, duas informações, uma já foi dada, né? Nós vamos estar iniciando a nossa campanha de missões mundiais, já é no próximo domingo, é isso, Paula? Próximo domingo, campanha de missões mundiais, os nossos olhos vão estar focados nessa realidade, onde nós vamos nos unir a todas as igrejas batistas espalhadas no Brasil com o propósito de nós orarmos, incentivarmos missionários e contribuirmos para que nossos missionários espalhados pelo mundo possam trabalhar e levar adiante o projeto missionário que nós temos. No domingo de manhã, você que tem interesse de ser membro dessa igreja ou batismo, pode ser por batismo, ou você está vindo de uma outra igreja, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos iniciar uma turma de escola bíblica dominical com este propósito. É só de pessoas novas, pessoas que estão chegando. Nós estamos com muita gente nova na igreja e essas pessoas vão passando por essa classe. A gente fica um tempo, eu sou o professor dessa classe, a gente vai se conhecer melhor, nós vamos trocar ideia, bater papo, nós vamos falar sobre igreja, diversos temas a respeito da fé cristã. E aí você vai poder conhecer um pouquinho mais da nossa igreja para além dos cultos de domingo à noite. Então, se você tem esse interesse, no próximo domingo, às 9 da manhã. Nós estamos também trabalhando da seguinte forma: às quintas-feiras, nós estamos fazendo uma exposição do livro de Juízes. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais desse livro, que é considerado um livro histórico, você vem aqui às quintas-feiras, às 19h30, e nós estamos trabalhando em cima desse livro. Aos domingos de manhã, nós estamos fazendo a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Tem sido um tempo também bem interessante. Eu não sei como é que foi o seu almoço hoje, você que esteve aqui, né? Nós falamos sobre a submissão das mulheres. Então, lá em casa, esse diálogo continuou, né? Durante um bom período aí do nosso almoço. Então, você que veio aqui hoje de manhã, nós falamos exatamente sobre isso. Se você quer ouvir, é só ir lá no YouTube e está toda a mensagem lá, tá ok? A gente vai falar um pouquinho sobre família também ainda essa noite, por isso eu pedi que você abrisse aí a sua Bíblia no Salmo de número 128. E eu quero, mais uma vez, agradecer muito a presença de todos aqui, membros da igreja, visitantes, todos vocês que se dispuseram a estar aqui esta noite para juntos a gente adorar a Deus, a gente poder viver esse momento de comunhão e também de aprendizado da palavra de Deus. Salmo de número 128, é um salmo bem conhecido. Aqueles que vieram hoje pela manhã vão poder fazer alguma conexão daquilo que a gente vai falar aqui agora com aquilo que você ouviu hoje pela manhã. A palavra de Deus diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você vai comer do fruto do seu trabalho, você será feliz e será próspero. Sua mulher será como videira frutífera na sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos e que haja paz em Israel. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta noite em que nós nos reunimos aqui na Tua presença. Nós louvamos ao Senhor por esse privilégio, ó Deus. Tenho certeza de que muitas pessoas ao redor do mundo que ouviram já a Tua palavra, que já abriram o coração para o Senhor Jesus, em alguns lugares talvez eles gostariam de ter essa liberdade que a gente tem, de ter esse privilégio que a gente tem, de podermos marcar um horário, um local e tão livremente, tão abertamente, a gente poder abrir as Sagradas Escrituras e nos alegrarmos na Tua palavra. Portanto, ó Deus, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que o Teu Espírito visite o nosso coração e a nossa mente, nos dando condições de nós entendermos a Tua palavra
e dela nos alimentarmos. Em nome do poderoso Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, é que nós oramos. Amém. Queridos, hoje eu quero falar um pouco sobre família, né? E se você fizer aí uma conexão com tudo que a gente falou essa manhã, eu esqueci até de passar essa informação essa manhã, o domingo é um domingo familiar, nós estamos tratando desse assunto desde as primeiras horas da manhã. E para a gente iniciar a nossa reflexão aqui desta noite, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, ok? E a primeira delas é o seguinte: você é feliz no seu contexto familiar? Faz essa reflexão no seu coração. Obviamente que você não precisa responder isso aqui, você não vai falar disso abertamente, mas é importante que você pense sobre isso. Você vive essa felicidade familiar? Você acha que é possível ser feliz no casamento ou na família? Faz essa reflexão, pensa nisso. Esse salmo que nós acabamos de ler aqui, é um salmo sobre esse assunto. Ele fala de uma família, um homem realizado no casamento e um homem realizado no trabalho. Exatamente aquilo que nós falamos nessa manhã, quando Paulo entra em Efésios capítulo 5, a partir do texto que nós lemos hoje, que é o verso 22, você vai ver que até meados do capítulo 6 da carta aos Efésios, Paulo vai falar exatamente desses três temas que abarca a vida de qualquer sujeito no mundo: casamento, família e trabalho. E quando nós olhamos para a vida desse homem do Salmo 28, é exatamente esse homem realizado nesses três aspectos da vida. Ele é realizado no trabalho, ele é realizado no casamento e ele é realizado na sua família. O Salmo também diz de uma mulher vigorosa, feliz, produtivo, e fala de filhos que trazem alegria constante ao coração dos seus pais. Então é uma família dos sonhos. E quando nós lemos esse salmo, a pergunta que às vezes vem no coração e na mente da gente é o seguinte: essa família existe? Será que é possível isso? A sua família é assim? Lembra que eu falei hoje de manhã, tem gente que olha para Provérbios capítulo 31, se eu não estou enganado, que fala da mulher virtuosa, e eu já ouvi falar uma vez, muito interessante, eu estava comentando desse salmo com um casal, e a mulher falou assim: olha, essa mulher aí é a Mulher Maravilha, ela não existe não. Né? Aquela mulher do Salmo 30, do Provérbios 31, realmente ela parece uma coisa fora da caixinha, fora da realidade. E essa família do Salmo 128, ela também é uma família que parece que é uma família dos sonhos. Então a gente é levado a essa pergunta: será que ela existe? Será que a minha casa é assim? A sua casa é assim? E se a sua resposta for sim, pastor, a minha casa é como essa casa, a minha família é como essa família, louvado seja o Senhor que te deu uma bênção como essa. Você deveria realmente louvar a Deus todos os dias, porque a sua família é parecida com a família do Salmo 128. Mas se a sua resposta for não, pastor, definitivamente, a minha família não é desse jeito. A minha casa não é desse jeito. E eu nem sei, pastor, se de fato uma família dessa pode existir. Eu quero dizer para você que a família do Salmo 128, ela não é uma utopia. Ela é possível sim. O Salmo 128 não é uma utopia. Ele fala do que Deus faz na vida das pessoas. Eu me lembro, assim que, um pouco antes até da minha conversão, me converti com 22 anos de idade, eu nasci na igreja. Eu costumo dizer aqui que eu sou batista de 3 gerações, fui embaixador do rei, participei de departamento infantil, mas como muitos adolescentes, eu também fui me afastando dos caminhos do Senhor, mesmo a minha família sendo uma família, né, principalmente a minha mãe, uma família cristã. E eu me lembro que antes um pouco de eu voltar para os caminhos do Senhor, eu tinha alguns anseios de vida. E quando eu me converti, isso foi ficando mais forte na minha vida. E 3 coisas, eu já disse aqui algumas vezes, eu pedi ao Senhor. O primeiro, que eu queria o meu carro de volta, porque eu me converti
né, um dos veículos que levou à conclusão do trabalho que Deus estava fazendo na minha vida, depois de muita oração da minha mãe. A minha mãe, ela orou tanto por mim que quando eu entrava lá na igreja, as poucas vezes que a minha mãe conseguia me levar na igreja, era uma igreja que eu não conhecia ninguém, mas todo mundo me conhecia. Porque todas as rodas de oração a minha mãe estava presente de joelhos, colocando o nome do filho rebelde. Não é? Então, quando eu entrava na igreja, todas as mulheres, os homens, aqueles que eram, né, do círculo de oração lá da igreja, né, dos cultos de meio de semana, todos eles me conheciam, eles me cumprimentavam como se eu fosse da família, mesmo que eu não os conhecesse, mas o meu nome girava lá dentro a partir de uma mãe que orava pelos seus filhos constantemente, né? E eu me lembro que uma das coisas que Deus usou para me conduzir à conversão foi um acidente que eu tive de carro. Então eu queria o carro de volta. Eu falei, Senhor, eu estou já desde aquele acidente e eu nunca mais tive o meu carro de volta, né? Depois eu desejava uma mudança de trabalho, porque eu não aguentava mais aquilo que eu fazia. Era um trabalho que não me deixava viver e eu queria uma mudança de trabalho, e o meu terceiro desejo era uma família. Eu queria uma família, porque eu sempre achei lindo a composição familiar. Então eu pedi a Deus uma esposa e eu sonhei com filhos. E o que alimentava o meu sonho, o que alimentava esse desejo em mim, era o Salmo 128. Eu olhava para esse salmo e eu falava, nossa, que coisa maravilhosa! Eu desejava ser como aquele homem. Eu desejava ter a família daquele homem citado. Ele não tem nome, ele é um personagem na narrativa do salmista, mas eu desejava aquela vida daquele cara. Eu queria uma vida que pudesse comer do trabalho das suas mãos. Eu queria uma esposa como aquela do Salmo 128. Eu queria filhos como o do Salmo 128. E eu posso dizer a você que depois de 26 anos de casado, eu posso dizer a você que isso é possível. E que eu consigo olhar para a minha família e pensar, poxa vida, há 30 anos atrás, quando eu desejei, era isso, justamente isso que eu desejava. E isso é possível não apenas porque nós trabalhamos para que seja possível. É claro que algumas coisas nós realizamos, nós trabalhamos no sentido de obter um resultado. Mas não é isso que nos torna, ou que faz da nossa família, uma família do Salmo 128. Até porque, se você vê o salmo anterior, o Salmo 127, ele fala de como o homem que trabalha confiando em si mesmo é infrutífero. Então, o Salmo 127, ele diz assim, os versos 1 e 2, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar nessa construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Salmo 127, ele não nos desestimula a fazer alguma coisa para que a nossa casa seja uma casa à luz daquilo que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Mas ele nos mostra que a bênção vem do Senhor. Ela não é resultado apenas dos nossos investimentos como pessoas para que as coisas possam dar certo. Então a felicidade familiar, ela é possível porque ela vem do Senhor. O caminho ou os caminhos que Deus traça para o seu povo são caminhos de vida e de paz. É esse o alimento, é essa bênção, é essa herança que Deus tem para o seu povo. O Salmo 125, por exemplo, no verso 4, diz que o Senhor trata com bondade aqueles que fazem o bem e aos que têm o seu coração íntegro. O Salmo 25, escrito pelo rei Davi, diz que todos os caminhos do Senhor, disse Davi, são amor e fidelidade para aqueles que cumprem os preceitos da sua aliança. E é interessante porque Davi viveu um desastre familiar. É interessante Davi citar isso, a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, para aqueles que cumprem os seus preceitos e a aliança do Senhor, sendo ele uma pessoa que viveu um desastre familiar. A família de Davi não parecia nada com a família do Salmo 128, mas ele sabia que o problema não estava nele. O problema não estava em Deus, estava nele.
Ele não deixou de ser uma pessoa, um homem segundo o coração de Deus, amado por Deus. Ele viveu grandes experiências com Deus, mas quando o assunto é família, talvez Davi nos ensine mais com seus erros do que com seus acertos. Mas ele sabia que o problema não estava em Deus, porque Deus é fiel e Deus é bondoso com aqueles que cumprem os seus preceitos e que estão aliançados com o Senhor. A família de Davi foi o que foi, não por culpa do Senhor, mas porque ele mesmo cometeu erros terríveis. E talvez a fidelidade dele para com o Senhor tenha sido comprometida através das suas escolhas e dos seus erros. E aí, voltando agora para o Salmo 128, o Salmo 128 ele é interessante porque ele abre com uma sentença extraordinária. Dá uma olhada para esse salmo. Isso é extraordinário, isso que esse homem está dizendo. O salmista escreveu uma coisa incrível logo no início desse salmo. O salmista abre o salmo com uma afirmação que vai justificar tudo mais que ele vai dizer nesse salmo. Então ele diz como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. Presta atenção numa coisa. O Salmo 128 tem 6 versículos. Você pode tirar os 5 outros versículos e o Salmo continuará fazendo sentido no verso de número 1. Você pode tirar todos os versículos subsequentes ao verso 1. E o verso 1 continuará dando todo sentido ao Salmo. Mas se você tirar o verso 1, nada mais vai fazer sentido no Salmo. Os outros 5 versículos do Salmo parecem que vão ficar desorientados, perdidos. Porque tudo está aqui. Essa é a centralidade da coisa. O verso 1 diz da realidade da vida desse homem. Diz de quem ele era e de 2 atitudes que estão atreladas a essa realidade de vida dele. Ele é um homem feliz. Ele é um homem bem-aventurado. Isso significa que, a despeito das dificuldades que esse homem enfrenta no seu dia a dia, ele se sente realizado, ele se sente completo, ele se sente contente, ou seja, é um homem que tem contentamento de vida. A felicidade, nós estudamos aqui, quando nós fizemos a exposição de Filipenses, a gente viu que felicidade é uma coisa que não está necessariamente ligada às circunstâncias da vida, mas mais ligada à nossa realização com o Senhor, à nossa vida com o Senhor. Então, o que está em jogo aqui na felicidade desse homem do Salmo 128 não é necessariamente as coisas que ele possui. Não tem a ver com as riquezas, não tem a ver com casa própria, não tem a ver com ausência de doença, não tem a ver com veículo, não tem a ver com nada disso. Parece que é um estado de espírito. Esse homem, ele é feliz. Ele pode experimentar momentos de tristeza na sua vida, ele pode experimentar momentos de dissabores no seu caminho, momentos ruins, mas o seu estado de espírito é de felicidade. Lembra do apóstolo Paulo? Sua vida estava por um fio. Mas quando ele escreve à igreja de Filipos, no capítulo 4, verso 4, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. E eu disse aqui, quando nós fizemos a exposição de Filipenses, eu falei, gente, se você pegar recortes da carta de Filipenses, um leitor que não conhece a Bíblia, você pega extratos da carta de Filipenses, você vai pensar que quem escreveu aquela carta está numa condição boa de vida, está num hotel, está num spa, está curtindo a vida e está dizendo para a igreja, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se no Senhor. Você nunca vai imaginar que quem está escrevendo a carta aos Filipenses, se você não conhece a Bíblia, que é um homem que está numa prisão-casa em Roma, possivelmente algemado, numa corrente de 45 centímetros, a um guarda pretoriano que todos os dias revezam ali para tomar conta desse homem ali naquela cadeia. Que ele não sabe qual é a sentença de vida dele. Ele não sabe se o imperador vai decretar a decapitação dele ali naquele momento. A qualquer momento pode vir
uma sentença pesada para a vida dele, mas mesmo assim, ele está entusiasmado, ele está feliz, ele está alegre por aquilo que Deus está fazendo através da vida dele e na própria vida dele. Por que que o homem do Salmo 128 é assim? Por que que o apóstolo Paulo é desse jeito? E aí o Salmo diz para a gente que ele teme ao Senhor e ele anda nos caminhos do Senhor. Ele é um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que esse é o princípio de toda a sabedoria, de todo ser humano. Temer ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Então o homem sábio é aquele que consegue ter uma visão correta de Deus. Porque só a partir de uma visão correta de Deus é que você vai de fato temer ao Senhor. É que de fato você vai andar nos caminhos do Senhor. Não sei se foi na quinta-feira, nós estávamos falando de Juízes, e nós falamos alguma coisa sobre o povo de Israel e a sua relação com Deus, de como que esse povo perdeu uma visão correta de Deus, por isso não confiava, por isso não dependia, por isso não obedecia, que são os 3 pilares que nós estamos usando no início do livro de Juízes: dependência, obediência e confiança, que o irmão Israel traduziu para mim. Cadê ele? Está por aí, que eu vi ele entrando na igreja em algum lugar. Você sabe que toda vez que eu perco esse tripé, eu lembro da palavra que você diz, DOC. Toda vez que eu esqueço o negócio, eu lembro do DOC. Dependência, obediência e confiança. Esse é o tripé que a gente está trabalhando. E o povo de Israel, muito da perda da dependência, da obediência e da confiança foi por uma visão distorcida de quem é Deus. Se você não sabe quem é Deus, se você não tem uma visão realística de Deus, você não consegue temer ao Senhor como esse homem do Salmo 128. O temor vem da visão correta, da visão realística de quem é Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é majestoso, Deus é soberano. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Deus é nosso amigo, mas Ele não é o nosso amigo. Understand? Deus é nosso amigo, mas Ele não é o nosso amigo, Ele é outra pessoa. Ele não é o nosso colega, Ele não é o nosso íntimo como a gente se relaciona com outras pessoas. Deus é um outro ser, santo, justo, majestoso. E a gente não pode confundir Deus com os nossos colegas. Ele não é, ele é uma outra pessoa. Isaías, ele tomou um susto quando ele teve a visão da glória de Deus. Está lá em Isaías capítulo 6, o Paulo Júnior vai botar aí. Isaías tomou um susto quando ele teve ele viu a glória de Deus. Ele disse: olha, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia todo o templo. Ele está começando a ter uma visão realística de quem é Deus, coisa que o povo de Israel não estava tendo. Verso 2: acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. Ou seja, ele estava se mantendo completamente escondido daquela santidade, daquela glória. E aí no verso 3 ele diz que esses serafins proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Verso 4, Isaías então disse: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. E ele disse: então gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Presta atenção, Deus é terrivelmente santo. Entende isso? Deus é terrivelmente santo. E quando nós temos uma visão realística de quem Deus é, nós vamos entender o que é temor do Senhor. Você não entende o que é temer ao Senhor. Você não entende o que é andar nos caminhos do Senhor, até que você tenha uma visão realística de quem Deus é. Deus é outro diferente de nós. E é nesse momento que um pai, que uma mãe, que um filho se prostra diante da soberania de Deus. Quando um homem reconhece a grandeza e a majestade de Deus, ele vê o quanto ele é pequeno
e o quanto ele é dependente de Deus. E é nesse momento que nós o adoramos, que os nossos ouvidos se abrem para a sua palavra, e é nesse momento que nós passamos a andar nos seus caminhos. Então esse homem do Salmo 128 é um homem que tem uma visão realística de quem é Deus. E a felicidade, então, de uma família, ela está justamente nessa centralidade da palavra de Deus, nessa visão realística que a família precisa ter a respeito de quem Deus é. Então, andar nos caminhos do Senhor não pode ser reduzido a algumas práticas convencionais, que apesar de serem práticas boas, práticas necessárias e práticas que até mesmo dizem alguma coisa sobre nós, são práticas que não dizem na essência da palavra o que é andar com Deus nos termos do Salmo 128. Por exemplo, ler a Bíblia regularmente é uma coisa boa, e você deve fazer isso todos os dias, diariamente. A mesma necessidade que você tem de escovar os seus dentes, se alimentar pela manhã, ou à tarde, ou à noite, você deve olhar e encarar a palavra de Deus dessa forma, e você deve se alimentar dela diariamente. Isso é uma coisa boa, mas muitas pessoas que leem a Bíblia regularmente não quer dizer que essas pessoas andam nos caminhos do Senhor. Mas é uma prática boa. Por exemplo, orar cotidianamente é uma prática boa, mas eu não posso reduzir andar nos caminhos do Senhor ao fato de eu orar diariamente, porque muitas pessoas, elas oram diariamente, mas elas não andam nos caminhos do Senhor. Vir à igreja regularmente é uma prática boa, você deve vir à igreja, porque aqui você vai aprender sobre o Senhor, você vai se alimentar da presença do Senhor e da palavra do Senhor, mas muitas pessoas vão às igrejas no mundo inteiro, e essas pessoas não necessariamente durante a sua semana, durante o seu trabalho, na sua família ou no seu casamento, apresentam indícios de que, à luz do Salmo 128, essas pessoas andam no caminho do Senhor. Então, muita gente faz essas coisas e não andam no caminho do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor é algo parecido, por exemplo, com a própria resposta que Isaías dá quando ele vê a glória de Deus no verso de número 6. Então, depois de todo aquele movimento dele ver o Senhor no seu trono, os serafins voando em torno e dizendo um para o outro, santo, 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 e ele tem consciência do seu pecado, e ele vê que ele está numa rota de colisão com Deus, porque é isso que o pecado faz com a gente. O pecado nos coloca na rota de colisão com Deus, e ele vê, nossa, eu vou morrer, porque os meus lábios são impuros, e eu vivo no meio de um povo mentiroso, hipócrita, que fala coisas erradas, e que não mantém a sua palavra e a sua fidelidade com Deus. Então, depois que ele tem essa visão da glória de Deus, ele dá uma resposta. Essa resposta é mais ou menos parecida com a ideia de andar nos caminhos do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. A minha vida está à tua disposição. A minha família, a minha casa está à disposição do Senhor. Ou nós poderíamos comparar uma outra resposta da jovem Maria, lá no Novo Testamento, que quando ela é visitada pelo anjo, e o anjo então fala para ela revela para ela mistérios da redenção, coisas incríveis. E o anjo fala para ela e propõe para ela algo extraordinário, e que dela viria o Messias, e que ela engravidaria de forma sobrenatural do Espírito Santo. Maria dá uma resposta ao Senhor que pode ser traduzido como andar nos caminhos do Senhor. Eu sou serva do Senhor. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Isso é andar nos caminhos do Senhor. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Ou nós podemos, por exemplo, usar o exemplo do Jó, que depois de um período longo de tribulação, e Jó é uma pessoa interessante, porque o narrador, ele abre o livro de Jó dizendo: Jó era justo, íntegro e temente ao Senhor. Mas quando Jó passa por todas as dificuldades da sua vida, e ele passa por todo aquele processo, lá no capítulo 42, verso 5, Jó traz uma frase enigmática, maravilhosa, tremenda. Ele disse: eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Eu nunca mais serei a mesma pessoa. Entende o que é andar nos caminhos do Senhor e temer ao Senhor? É muito mais profundo do que conceitos superficiais que nós arrumamos na vida.
É uma entrega de vida, é um derramar na presença do Senhor, que envolve a minha dependência, a minha obediência e a minha confiança nesse Deus. Esse é o homem do Salmo 128. Pessoas que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos são pessoas que um dia, de forma verbal ou não, disseram para o Senhor o seguinte: Senhor, nós reconhecemos quem o Senhor é. Nós entendemos que a vida não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. E por isso, nós estamos em suas mãos. Usa-nos conforme a tua vontade, segundo os teus planos. Pessoas que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, são pessoas que de forma verbal ou não verbal, elas disseram um dia isso para o Senhor. Nós reconhecemos o Senhor, entendemos quem o Senhor é, e entendemos que a vida não é sobre nós, é sobre o Senhor. Por isso nós estamos diante do Senhor, com a nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, com tudo que nós temos, e dizendo para o Senhor: Senhor, usa-nos conforme a tua vontade e segundo os planos que o Senhor tem. É aí que nós queremos nos encaixar. Isso me faz lembrar das palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, no verso 33, quando Jesus fala para os seus discípulos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa maravilhosa. Busque o reino de Deus. Reconheça quem o Senhor é. Entenda que não é sobre você. Entenda que não é sobre as suas questões, embora elas estão na rota. É sobre Deus, é sobre a história da redenção, é sobre o plano redentor, é sobre Jesus Cristo, é sobre salvação, é sobre todas essas coisas. Mas é como se Jesus estivesse dizendo: olha, mas tenha certeza que Deus não vai esquecer e nem negligenciar as suas necessidades pessoais. Por isso, pode confiar nele, pode se entregar a ele, pode se prostrar diante dele. Tema o Senhor, confia no Senhor, anda nos caminhos do Senhor. E aí nós temos algumas bênçãos que são resultantes dessa decisão. E a primeira delas nós podemos chamar de realizações da vida. Então o Salmo vai dizer: você vai comer do fruto do seu trabalho, você será feliz e você será próspero. Você quer bênção maior do que ser realizado? Do que olhar para o trabalho das suas mãos e ver resultados positivos? Do que poder olhar para os seus empreendimentos, ver o que você fez na vida, ver os frutos do seu empreendimento de vida? Olhar, se você é crente em Jesus Cristo, para o ministério que Deus confiou a você e ver Deus operar através da sua vida. Pessoal da escola bíblica, não sei se foi só a classe da Marina que estava, devia ser só a sua, né? Que estava na parábola dos 10 talentos. Mas quem já estudou a parábola dos 10 talentos, vê ali como é que se fala dessa centralidade da administração, né? Dos talentos, dos 10 talentos, né? Da administração daquilo que o Senhor dá. E no finalzinho da parábola, você vê lá o Senhor dizendo: servo mau, servo infiel, ou seja, aquele Senhor está revelando o caráter daquele servo, que a despeito do Senhor ter confiado coisas a eles, né? E a gente trazendo para os dias de hoje, lá está falando de dinheiro, talento lá é dinheiro, não tem nada a ver com dom, não tem nada a ver com habilidade, lá é dinheiro, é uma unidade monetária do mundo antigo, a palavra talento, né? Mas se você trouxer para os dias de hoje, é como se nós pegássemos a visão do seguinte: quantas coisas esse Senhor, né, tem depositado ricamente sobre a vida dos seus filhos, habilidades, conhecimento, dons, talentos, aí sim talentos aos nossos olhos hoje, quantas coisas, né? E que o que nós precisamos ver são essas coisas sendo multiplicadas, e nós nos realizamos quando a gente vê essas coisas, quando nós olhamos para aquilo que Deus confiou na gente e vê Deus operando através da gente. Isso é uma realização incrível. E quando eu olho para a minha vida e procuro realizações, a maior delas que eu vejo na minha vida, aquela que nunca poderia faltar na minha vida, é a realização de estar em Cristo. Essa é a maior de todas. Se eu tenho uma coisa para agradecer todos os dias da minha vida, é o dia em que Cristo olhou para um pobre pecador e disse: vem, meu filho amado, eu estou com braços e coração aberto para você. E como nós podemos nos sentir realizados em Cristo Jesus? Porque é em Cristo que todas as outras coisas são possíveis. É em Cristo que tudo faz sentido. Até mesmo o sofrimento faz sentido em Cristo Jesus.
Até mesmo a morte faz sentido em Cristo Jesus. Então, quando nossa família entende o que é temer e andar nos caminhos do Senhor, ou seja, responder a essa santidade de Deus com entrega de vida aos pés da cruz, nós vamos experimentar a grata sensação da realização, dentre as quais a maior delas é a realização espiritual da gente ver a casa da gente nos pés da cruz. Oh, que realização! Pode faltar tudo mais. Pode faltar o restante todo. Mas quando a gente vê a casa da gente nos pés da cruz, dá uma realização muito grande. O trabalho está sendo feito, Deus está operando. A segunda realização é a realização do casamento. Resultado aqui, né? Sua mulher será como videira frutífera na sua casa. Então Deus, pela sua graça e misericórdia, ainda nos concede a graça de colocar ao nosso lado uma esposa graciosa, forte, produtiva, crente em Cristo Jesus, se falando do povo de Deus. E isso é uma realização muito grande, quando nós podemos ter uma realização matrimonial. Se é uma coisa que eu ensino meus filhos, é o seguinte: eu falo para eles, tem 3 escolhas, ou 3 atitudes na vida que são fundamentais para vocês. Uma delas é: onde você vai trabalhar? Você precisa ter uma perspectiva correta sobre isso. Não é só o quanto você vai ganhar, mas aquilo que você vai fazer. Se você vai ser realizado naquilo que você vai fazer. Uma outra escolha tem a ver com a sua espiritualidade. Você precisa se encontrar com Cristo, porque é daí que se deriva todas as coisas. Nada faz sentido se você não estiver em Cristo. E a terceira é: com quem que você vai casar? Porque você vai acordar com aquela pessoa todo dia. Amém ou não, irmãos? Você vai tomar café com ela todo dia. Sabe aquele período de namoro que quando a chapa esquenta, você volta para casa e só vai ver a pessoa uma semana depois? Você fazia com a Camila, é isso? Uma semana depois volta. No casamento não tem fuga, irmão. O problema está de noite na cama com você, no café da manhã, no almoço. Quando você chegar no trabalho, lá está a situação para você resolver. Não tem fuga. Quando eu casei com a minha esposa, um dia nós tivemos uma conversa séria. Eu falei para ela: olha, eu não quero sobreviver dentro do casamento. Isso é uma coisa horrorosa. Eu quero viver o casamento. Eu quero olhar para você todos os dias, apesar do pau ter comido no dia seguinte, quebra-quebra, aquela coisa toda, mas nós estamos felizes no Senhor. Amém ou não, irmão? Tem que ser mais ou menos nessa direção. Então, com quem você vai casar, não é? E coisa maravilhosa é quando Deus coloca a pessoa certa do lado da gente, nós temos realização matrimonial. Como é maravilhoso quando o casal entende que ambos temem ao Senhor e ambos buscam juntos se realizar em Cristo. O texto diz que a mulher desse homem é como uma videira frutífera, que não tem necessariamente a ver com a quantidade de filhos. Ok? Você já pensa logo assim: nossa, tem que ter uns 15 para ser videira frutífera. Não, não é isso. Mas tem a ver com aquilo que sai dessa relação, com a geração de tementes ao Senhor, de pessoas que andam na presença do Senhor, que sai dessa videira frutífera. A videira é emblemática no povo de Israel. Ela traz a ideia de vida, ela traz a ideia de produtividade, de vigor, de presença do Senhor. Israel é a videira do Senhor, onde Deus quer agir no meio do povo. Então não tem a ver com a quantidade, mas o que está saindo dali, não é? Filhos que serão como flechas na mão do Senhor. Não é isso que o Salmo 127 diz? Os filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão do guerreiro. E é isso aí que a gente quer para a vida da gente, que saia da casa da gente uma geração de pessoas fiéis ao Senhor, que temam ao Senhor, que andam nos caminhos do Senhor. A terceira realização tem a ver com a família. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Filhos também são alvo, são frutos dessas bênçãos que são oriundas dessa devoção de seus pais ao Senhor. Eles serão como brotos de oliveira, que é um outro símbolo emblemático, né? Ou seja, são árvores de bons frutos em potencial. Bons frutos em potencial. São filhos na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Esses são os resultados de uma vida que teme e anda nos caminhos do Senhor. Você não pode tirar o verso de número 1 da rota dessa família.
essa família existe e ela é possível. E ela é possível no Senhor, porque é do Senhor que nós somos nutridos com essas bênçãos espirituais e poderosas na casa da gente. Eu quero concluir essa singela reflexão, que não chega a ser nenhuma exposição bíblica, né? Porque aí teríamos que pegar o finalzinho do texto e mostrar que esse homem não olha só para si mesmo, ele também tem um olhar para fora. Então a paz de Israel, o que Deus está fazendo no mundo, a gente podia aplicar aí, né? Mas talvez você esteja pensando, pastor, lá em casa não é assim. Lá em casa não é assim não, pastor. Não é? Nunca vai ser desse jeito. Eu creio que as coisas podem ser diferentes, porque em Cristo tudo pode ser melhor. Você precisa crer nisso. Quando você está em Cristo, presta atenção numa coisa. Quando você está em Cristo, você está na rota do milagre. Entende isso? Quando você está em Cristo, você está na rota do milagre. Tudo pode acontecer quando você está em Cristo. E eu gostaria de sugerir algumas orientações para você, baseado em tudo que nós pensamos aqui hoje. Primeiro, tudo começa no arrependimento. Arrependimento é uma rua que você não pode cortar ela. Você não pode burlar essa rua, você não pode procurar um atalho. Tudo começa no arrependimento. Às vezes a família, o casal, eles precisam conversar sobre perdão, sobre arrependimento. Às vezes precisa ver isso, uma cura dentro de casa. Tantos anos que nós estamos juntos. E a despeito de nós estarmos na presença do Senhor, parece que as coisas não fluem como quem está na presença do Senhor. E a gente começa a pensar nos impeditivos para isso. E é nessa hora que nós precisamos olhar um para o outro, pedir perdão e buscar o arrependimento. Às vezes não são as ofensas, mas aquilo que foi deixado de fazer enquanto casal. A vida não foi entregue totalmente a Deus. O casal não buscou temer e andar nos caminhos do Senhor juntos. Às vezes faltou o discipulado, a oração, o serviço juntos. Juntos. Às vezes um quer despontar, mas o outro está travado. A coisa é junto. E às vezes a gente precisa reunir a família e precisa ver perdão, pedido de perdão a Deus. Pedido de perdão uns para com os outros, na casa, na família, estou falando da família. Não necessariamente porque houve uma ofensa, mas porque no caminho que nós traçamos durante esse tempo todo na presença do Senhor, muitas coisas foram deixadas de ser feitas da forma bíblica. Então, eu quero sugerir a você, tudo começa no arrependimento. Tome decisões espirituais relevantes, não é? Uma vez, isso eu aprendo muito para a minha vida. Eu tenho muito lá em casa esse bate-papo que eu digo assim, gente, se a gente está há tanto tempo fazendo uma coisa de um jeito, não está dando certo, será que a gente não tem que parar, dar uma pensada? Será que a gente está fazendo certo? Poxa, toda vez que eu venho aqui construir esse negócio, eu pego o mesmo caminho e não dá certo. Aí uma vez eu me lembro, há muito tempo atrás eu fui num encontro de pastores lá em Ravenna, aqui no Belo Horizonte, onde é o CBTL, Centro Batista de Treinamento e Lazer. Nosso aqui, eu fui acho que foi um dos últimos encontros que eu fui lá, e eu vi na camisa de um pastor uma frase. Eu achei aquela frase interessante e eu depois preguei um sermão em cima do texto daquela frase. E a frase dizia assim: para eu ter o que eu nunca tive, eu preciso fazer o que eu nunca fiz. Para eu ter o que eu nunca tive, eu preciso fazer o que eu nunca fiz. Então, tome decisões espirituais relevantes. Mude as coisas radicalmente. Não continue do mesmo jeito. Decida que a sua família vai estar à disposição do Senhor de verdade.
Busca o Senhor de verdade. Discipule os seus filhos de verdade. Discipule uns aos outros de verdade. Na palavra de Deus, com ousadia e cheio do Espírito do Senhor. Tome decisões relevantes. E por último, creia no poder de Deus sobre a sua casa. Nós não estamos lidando com possibilidades, nós estamos lidando com realidades. Deus pode mexer na sua casa. Deus pode transformar o seu marido. Deus pode mudar a mentalidade da sua esposa. Deus pode converter os seus filhos. Deus pode converter os seus pais. Entende isso? Então você precisa crer que essa coisa existe, que essa família é possível, mesmo que você olhe para a sua casa e veja uma desordem muito grande. Talvez o primeiro passo que Deus está chamando você é: filho, filha, creia. Creia que tudo é possível quando você está em Cristo Jesus. Nós vamos orar agora. O Júlio vai, nessa mesma batida que ele está aí. Está ótimo, Júlio. Eu quero orar pela sua família. Eu não vou pedir que você saia do seu lugar, eu não vou constranger você de forma nenhuma. Mas eu quero orar pela sua casa. Eu quero te dar esse incentivo agora, eu quero caminhar com você justamente para a fé, para a crença em Cristo Jesus, para a confiança de que Deus pode mexer as coisas. O que para você pode ser enorme, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível, absolutamente nada. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar por você. Baixe sua cabeça. Eu não vou pedir você para sair do seu lugar, mas eu quero saber se eu posso entrar com você em oração pela sua casa. Então eu vou pedir apenas que você levante uma das suas mãos. Pode baixar. Muita gente levantando as mãos. Muita gente levantando as mãos. Senhor poderoso, quando o assunto é família, quando o assunto é a casa da gente, ó Deus, nós enfrentamos muitos desafios. Nós sabemos, ó Deus, que a vida a dois, a vida em família não é tão simples assim. A gente vem para a igreja, a gente ouve testemunho das outras famílias, nós lemos a Tua palavra e nós desejamos essa vida abundante, nós desejamos, ó Deus, essas coisas que a Tua palavra diz para nós, mas nem sempre nós entendemos como ela se processa entre nós. E hoje aqui, ó Deus, nós conhecemos a família do Salmo 128. Que família incrível! E eu creio, ó Deus, que se ela está ali, é para nossa apreciação, é para nos encorajar, nos fortalecer na fé, com a certeza e com a confiança, ó Deus, que a bênção do Senhor pode estar sobre nós também. Mas nós lemos lá o verso 21, Senhor, o temor do Senhor, o andar nos caminhos do Senhor. E, ó Deus, agora eu quero me unir a essas famílias que levantaram as suas mãos e pedir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que de uma maneira muito específica, muito sobrenatural, muito do Senhor, o Senhor esteja visitando essas famílias e dando a eles uma visão real de quem o Senhor é. Mostra para eles, ó Deus, sobre santidade, sobre majestade, sobre soberania do Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que quando essas coisas se tornam compreensíveis para nós, nós nos dobramos diante do Senhor. E tememos ao Senhor. E andamos nos caminhos do Senhor. Visita, Pai, o coração de cada família que levantou as suas mãos. O Senhor conhece os impeditivos que estão dentro do plantamento. Se há necessidade de arrependimento, de pedido de perdão ao Senhor ou uns aos outros, que o Teu Espírito medie essas coisas no coração das famílias, ó Deus.
Ah, Pai, fortalece a casa da gente. Quebranta os corações. Que os homens aqui presentes, ó Deus, sejam homens bíblicos, as mulheres sejam mulheres bíblicas, os filhos sejam filhos bíblicos para a glória do Senhor, os pais sejam pais bíblicos para a glória do Senhor. E que esses resultantes, essas bênçãos maravilhosas, recaia sobre o teu povo nesta noite. Nós oramos do poder de Jesus, aquele que torna as coisas possíveis, aquele que torna sonhos possíveis. Em nome dele nós oramos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Fica de pé. Louve ao Senhor com confiança. Louve ao Senhor, crendo que Deus pode fazer coisas que a gente surpreende. Vamos adorar o nosso Deus. Pode fechar isso. Contigo vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Senhor, muito obrigado por esta noite. Nós pedimos que o teu amor esteja sobre o teu povo. Que a graça do Senhor Jesus seja derramada sobre as famílias. E que o mover do teu Espírito esteja entre nós. Em nome do poderoso Jesus é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela. Deus te abençoe. Eu te adoro. Eu te adoro. Deus, eu te adoro. Eu te adoro. Deus, sei que eu creio em ti. Jesus, meu Deus, só te